Bom, então aqui, né, avaliando os parâmetros da gasometria, né, em relação ao pH, se ele estiver mais baixo do que o normal, a gente tem uma situação de acidose. Se ele estiver acima do normal, a gente tem uma situação de alcalose, né? No caso do gás carbônico, a baixa quantidade dele a gente chama de hipocapnia, né? O excesso dele, né, um número maior do que o normal, a gente chama de hipercapnia. Do oxigênio, a baixa concentração a gente chama de hipoxemia e a alta concentração de hiperoxemia, tá? Ah, das bases, né? Quando a gente avalia o excesso de bases, se esse valor estiver mais baixo, a gente tem perda de bases, se estiver mais alto, a gente tem ganho de bases. Agora, principalmente avaliar a pressão de gás carbônico e o bicarbonato faz a gente diferenciar o tipo de acidose ou de alcalose que está presente no organismo, se ela é respiratória ou se ela é metabólica. Em resumo, a gente tem o seguinte: na acidose respiratória, tá? Na acidose respiratória, a gente tem uma eliminação de gás carbônico menor. Na alcalose respiratória, a gente tem uma eliminação de gás carbônico maior. Então, se a acidose ou a alcalose for do tipo respiratória, quem vai estar se alterando ali são os valores de gás carbônico, porque quem está fazendo essa eliminação é o pulmão, né? São os pulmões. Então, em caráter respiratório primário. Nos parâmetros que são metabólicos, né, na acidose metabólica, eu tenho uma diminuição da concentração de bicarbonato ou um acúmulo de ácido no organismo, tá? E na alcalose metabólica, ou eu vou ter um aumento da concentração de bicarbonato ou perdas de ácido. Então, aqui a gente tem um quadro resumo que está até bem mais resumido do que o que vocês têm na apostila de vocês, né? Mas vamos prestar atenção nesse aqui, que ele está bem resumidão, tá? Então, a alcalose, primariamente falando, é quando a gente tem um pH maior do que 7,45 e a acidose menor do que 7,35, tá? E a gente vai ter o seguinte: nos pHs mais altos, eu tenho alcaloses. Nos pHs mais baixos, eu tenho acidoses. O que vai diferenciar se é respiratório ou se é metabólico, aqui a gente está trabalhando com um ou outro. Existem alguns pacientes que vão ter descompensação nos dois sentidos, tá? A gente chama de alcalose ou acidose mista, mas são casos um pouco mais complexos. Vamos diferenciar os primordiais aqui. Respiratória, que a gente tem uma alcalose, ó, pH elevado, e é uma alcalose do tipo respiratória. Quem foi alterado aqui, ó, foi a concentração de gás carbônico. Essa pessoa está perdendo, né, gás carbônico para o ambiente externo, ela está eliminando mais gás carbônico do que deveria. Em compensação, o seu bicarbonato está normal. Em que situações ou quais são as desordens onde eu posso ter esse tipo de situação acontecendo? A pessoa pode estar hiperventilando, existem alguns medicamentos que fazem isso, embolia pulmonar faz isso, né? A prática de atividade física faz isso também, em excesso, tá? Em alguns casos de tumores, entre outras situações, tá? A acidose do tipo respiratória. Eu tenho aqui, ó, baixo do pH, aumento da concentração de gás carbônico, tá? Então eu não estou conseguindo eliminar gás carbônico direito, por isso o pH está ficando mais baixo, mas mantenho a concentração de bicarbonato normal. Posso ser uma diminuição da frequência respiratória, respiração prejudicada por algum trauma ou então alguma desordem como uma síndrome de Guillain-Barré, por exemplo, doença que está afetando os pulmões, né? Qualquer tipo de doença pulmonar existente. Alcalose metabólica, ó, pH mais alto, o nível de gás carbônico está dentro do normal, mas eu tenho uma elevação do bicarbonato, tá? Em que situação eu vou ter uma alcalose do tipo metabólica? Com o uso de diurético, situação de vômito prolongado, desidratação grave, tá? Pessoas que estão ingerindo alimentos muito alcalinos, administração de bicarbonato, tá? E na acidose metabólica, o caminho é inverso. O pH está mais baixo, a pressão de gás carbônico está normal, né? E eu tenho uma diminuição do bicarbonato, seja por perda de bicarbonato, envenenamento, tá? Insuficiência renal,